E aí, galera, eu vou começar essa série de vídeos agora um pouco mais complicados para vocês, mas que vai trazer um entendimento melhor de como criar conteúdo, não só visualmente, mas também como dividir o conteúdo educacional que vocês querem passar nas redes sociais, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como fazer texto. E essa criação de texto, ela serve tanto para a legenda, como para o conteúdo que vai dentro de cada arte daquelas que a gente já separou. Eu vou explicar para vocês basicamente eu dividi em 3 etapas e isso vai facilitar muito para vocês. Então, da mesma forma que a gente faz o planejamento de conteúdo, começando com o macro e depois indo para o micro, ou seja, começando com os temas, nomes principais, ideias principais e depois evoluindo aquelas ideias até ter tudo completo, a gente vai fazer a mesma coisa com o texto, só que de uma forma mais cognitiva. Como assim? A gente vai precisar pensar mais, porque aqui é onde está realmente a riqueza do conteúdo de vocês, né? Aqui é onde a gente vai ensinar as pessoas sobre dança, sobre todo o conteúdo que vocês querem espalhar. Então, precisa ser muito mais bem pensado, precisa ser muito mais planejado na mente de vocês. E depois que eu ensinar um pouco dessa estrutura, eu vou trazer exemplos e um exercício para facilitar quando vocês quiserem criar um texto. Me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar, pela primeira vez na minha vida, eu trabalhando, eu não sabia criar texto, e essa forma veio como ensinamento do meu primeiro mentor, e eu vou passar para vocês esse exercício no final. Mas vamos lá para o começo da aula. Então, gente, de forma bem resumida, a estrutura geral de como criar um texto se divide da mesma forma que a gente dividiria, por exemplo, uma redação do Enem, certo? Então, a gente começa aqui com o início, que o início seria a nossa introdução. O meio seria o desenvolvimento. Por que eu tô escrevendo com essa letra? Essa não é minha letra. Peraí. Agora sim. O início seria a introdução. O meio seria o desenvolvimento. E o final seria a conclusão. Como assim? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Gente, essas 3 palavras que eu decidi colocar como início, meio e fim, para dividir de uma forma mais fácil de lembrar, na verdade querem dizer sobre a ideia. Não é sobre o texto em si, mas a ideia que você quer passar, entende? Por exemplo, a introdução do que você quer falar. Aí você introduz aquele assunto para uma pessoa. Vamos fingir que você está conversando com alguém lá na UFPB e te perguntam sobre o que é dança. Aí você começa a fazer uma introdução daquele assunto para a pessoa. Então você começa a fazer uma introdução da sua ideia, da sua percepção do que é dança, certo? Então você começa o texto assim, falando, por exemplo, o texto não, né? A conversa. Véi, é o seguinte, pra mim, dança é isso, isso e isso. Mas tem muita coisa que ainda envolve isso aí. Então, dança pode ser um movimento dos corpos, mas também pode ser isso, isso, isso e isso. Quando você termina de explicar o que é, aí você começa a desenvolver, fazer o desenvolvimento da sua ideia. Ou seja, você disse o que é dança para você, mas além disso, você está dizendo as coisas que são importantes para você considerar no seu pensamento antes de internalizar que dança é aquilo ali. Que aquela única frase que definiu que era dança é uma verdade absoluta. Não, não é. Então você tá... Filho de rapariga. Então você tá basicamente ensinando a pessoa sobre outros pontos de vista que tem a ver com a dança, mas que na verdade não são o que exatamente define a dança. Só que é muito importante para aquela pessoa saber, nesses pontos que você tá usando aqui, extras, tipo, cara, a dança é isso, mas
também é tal, 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 na minha ideia é isso, isso e isso. Isso complementa a sua percepção de dança e o ensino que você passa para aquela pessoa. Então, tipo, você diz que dança é tal coisa, mas que precisa disso, 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 disso e daquilo para ser considerado dança na sua perspectiva ou na perspectiva de uma dança em específico. Vocês estão entendendo? Mais ou menos. Se não tiver, coloca aqui nos comentários que eu tento explicar de uma forma mais didática. Mas eu acho que deu para entender. No fim, você tem a conclusão da sua ideia. Cara, dança é descrito como o movimento dos corpos não sei o que, não sei o que. Mas para mim, vai muito além disso. Porque também tem muito questão disso, tem daquilo, tem de não sei o que. Então, a conclusão chega, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, você pode considerar que é isso através disso, disso e disso. Ou seja, vocês trouxeram um assunto em pauta, vocês desenvolveram falando sobre o que tinha de importante naquele assunto para vocês e depois vocês deram a conclusão. Então, sabendo de tudo isso, já que eu lhe expliquei, para mim é isso. E aí você entrega uma ideia redondinha. Agora que a gente entendeu um pouco dessa estrutura principal, né, que é a base de todo o texto, isso aqui é a nossa estrutura principal, vamos passar para isso aqui, que a gente tinha deixado esquecido aí, mas que a gente vai falar agora. Na nossa introdução, no nosso início de texto, tem que ficar muito claro do que a gente vai falar. Principalmente quando a gente está em rede social, é importante que a gente use de algumas estratégias, sempre, para chamar a atenção, né? E reter a atenção de quem está passando o post de você lá no feed. Mas também é importante que a gente entenda, além da estratégia, para que ela serve. Então, por exemplo, o início do texto tem que dizer sobre o que a gente vai falar. Mas vocês têm que pensar em como eu quero falar disso. Como eu quero trazer essa conversa? Como eu quero falar desse assunto para as pessoas? Isso aqui envolve a personalidade de vocês, técnicas de texto, de criação, e qual é o objetivo de vocês em passar esse conteúdo. Então, tipo assim, no início, vocês vão introduzir o assunto e vocês vão falar do jeito de vocês, usando a personalidade de vocês, usando técnicas que são as estratégias de texto, que isso aí eu sempre estou enviando para vocês no grupo, por exemplo, 7 headlines, que não sei o que, os títulos que mais chamam a atenção. Todas essas técnicas a gente já tem mastigadinhas, porque o povo entrega isso. Mas eu quero que vocês entendam o que tem por trás disso, para a gente poder sempre escolher a mais adequada, certo? Então, usando a linguagem de vocês e as técnicas que a gente aprende para divulgar, a gente vai entregar o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo fazendo esse texto? É ensinar a pessoa sobre aquilo. Eu quero te ensinar sobre wave. Vai ser wave, o tema que a gente vai escolher. Então aqui, nosso tema é body wave. Beleza? Tema é body wave. O título da gente pode ser Como fazer um body wave. Body wave em 5 passos. 5 passos para o body wave perfeito. Você sabe o que é body wave? Porque a gente também tem que lembrar, galera, que assim, tem gente que é muito fundamental, tem gente que já sabe bastante dança, mas tem gente que realmente não sabe nada. Então, um termo desse em inglês, body wave, né, que é uma onda corporal. Essa é a tradução, onda corporal.
Se a gente aprendeu assim, a gente repassa assim. Então a gente já ensina duas coisas a mais. A gente pega e traz para as pessoas a tradução disso aqui. Então isso já é uma forma de começar o texto de vocês. Por exemplo, então o tema vai ser Body Wave. Aí o título vai ser algo chamativo, como a gente já falou. E aí vai ser o título mais a introdução. Pronto. A introdução pode ser justamente tradução de Body Wave. Então, a introdução pode ser simplesmente você explicando o que é Body Wave em português e depois dizendo o que é o movimento descrito. Porque aí você ensina a pessoa sobre o que ela vai aprender e faz ela lembrar, caso ela já saiba o que é, sem saber a nomenclatura certa, vai fazer ela lembrar. Então, Body Wave é aquela ondinha que a gente faz com o corpo. Tá usando muito no TikTok agora. Você traz uma forma de associação para a pessoa. Na verdade, dá para você criar um texto, gente, de várias formas. Mas eu tô tentando trazer aqui uma forma mastigadinha para vocês saberem onde encaixar cada coisa e ser mais tranquilo de desenvolver, certo? Ao longo do tempo, ao passar do tempo, eu vou trazendo várias e várias outras formas e outras estratégias e tudo que a gente tiver para poder melhorar nosso conteúdo, certo? Mas é importante que a gente domine de uma em uma para sair sempre assim, ó, um brinco. Então, vamos continuar. Já que a gente começou o texto falando o que é Body Wave, traduzido para o português, e depois descrevendo qual é o movimento para as pessoas conseguirem associar, a gente vai passar para uma parte mais rica da história, segundo o conteúdo que vocês vão entregar aqui nesse texto. Na verdade, vocês já entregaram dois, né? Um foi a tradução e o outro foi a descrição. Mas agora a gente vai entrar num contexto histórico. Então é importante que quando a gente vai falar de passos sociais, nossa, principalmente passos sociais, de técnicas, a gente traga essa abordagem. Quando a gente fala de passos sociais, é fundamental falar da história, certo? Mas quando a gente está falando de técnicas, talvez não seja fundamental falar da história. Então, eu vou dar duas opções para vocês aqui. Vocês podem falar da história mais técnica ou técnica. Como assim? Seguinte, se isso aqui fosse um passo social, se a gente estivesse falando do Running Man, era bom que a gente colocasse, por exemplo, a tradução de Running Man, a descrição do movimento. E depois começasse a contar a história de quem criou esse passo. Então, dentro da história, a gente começaria com quem criou, quando foi criado, onde foi criado, qual era o tipo de festa que a pessoa estava indo, qual era o clube que a pessoa ia, onde essa dança aconteceu pela primeira vez. Alguns passos têm isso bem relatado, alguns não têm. Então não precisa quebrar a cabeça para encontrar de todos. Mas é importante que, numa situação de ser um passo social, a gente procure o máximo de informação possível para esse conteúdo ficar bem rico, entende? Isso é bom tanto para quem está lendo quanto para a gente, porque vira depois o nosso próprio glossário de movimentos. A gente vai ter lá, ó, uma grande cartela de informações sobre movimentos para revisar sempre que precisar, para dar aula, seja para o que for. Então é importante, sempre que for um passo social, ter a história. E depois a técnica. Vocês podem ensinar a técnica daquele movimento por texto. Ou se você estiver criando conteúdo, pode ser aquele template lá dos passos e tem uma pessoa simplesmente fazendo aqui e a descrição do que a pessoa está fazendo ao lado. E isso aí é muito fácil de fazer. Simplesmente você vai observar o que a pessoa está fazendo de movimento e vai colocar por escrito o que é que aquela pessoa está fazendo. Primeiro, faça isso. Depois, faça isso. E assim você termina a descrição. Então, você já gerou um desenvolvimento enorme aí. Se você for falar de passo social e for botar os dois, a gente já tem aí 3 ou 4 parágrafos.
que é bastante coisa já. Não tenham medo de fazer texto grande, certo? A gente tá falando de uma coisa rica, de uma história. A gente precisa ter um texto... Ele não precisa ser enorme sempre. Não é um texto grande que faz um texto bom. E nem é um texto pequeno que faz um texto bom. É um texto com conteúdo. Então, quando chega nessas horas de falar de história, dessas coisas assim, geralmente o texto precisa ser mais elaborado. Por isso que eu tô dizendo que não tem problema de ser grande. Beleza? Mas nada impede de ser pequeno também. Só que nesses casos aqui é bom que a gente tenha detalhado o máximo possível para ser assim uma aula show. Se não for sobre um passo social, se a gente quiser realmente só entregar um movimento, uma técnica, então a gente passa para o segundo passo. Se não quiser ou não conseguir falar da história daquilo ali, então traz justamente um passo a passo escrito. Isso já dá um texto bem completo, um texto bem informativo, e você entrega para a pessoa o passo a passo daquilo ali. Então, vai ser mais fácil dela racionalizar o que ela está vendo com o que ela está lendo, e aquilo ali vai entrar melhor na mente da pessoa. Então, é basicamente uma revisão em texto de algo que ela já está vendo. Porque não esqueçam, né? Quando for realmente, nesse exemplo aqui que a gente está usando passos, tem que ser uma coisa ilustrada. Mas o texto, ele tem que agregar de outra forma também. Se fosse só história, não precisava trazer técnica, podia ser só história. Mas aí depende de cada tipo de texto que vocês querem trazer. Isso aqui é só uma fórmula, como eu já disse, mas vou repetir. É só uma fórmula para a gente ter mais rápido o tipo de conteúdo que a gente está trazendo ultimamente. Se encaixa, basicamente, todos os tipos de conteúdo se encaixam nisso aqui, fazendo apenas algumas alterações. E isso aí vai partir de vocês, certo? A partir do momento que vocês dominarem essas duas formas de fazer que eu estou entregando aqui, que seria história e técnica, aí vocês começam a ver, olha, esse aqui vai ser só história, esse aqui vai ser história e técnica, e aquele lá vai ser só técnica. Vocês vão criando, vocês vão desenvolvendo, só é importante que vocês saibam que tem que seguir esse script, tem que seguir, até a gente dominar a arte de criação de texto. Beleza? Então, tudo certo. A gente já falou aqui, já disse o que a gente queria entregar, que era o Body Wave. Já falou sobre a história do Body Wave, conseguiu, encontrou lá e colocou aqui. Quem foi que criou foi tal pessoa, na década tal. É um passo muito usado em tal e tal dança, mas também em muitas não sei o quê. Falou, explicou tudo. E o final tem que ser a nossa conclusão. Então a gente chega aqui na conclusão e basicamente fica aquela pergunta: tá, e o que aprendemos aqui? Né? A gente vai fechar o texto nesse momento. Então, depois que você entrega tudo isso, você pode usar palavras como então, como eu usei agora, para finalizar o seu raciocínio. Tipo assim: blá blá blá, blá blá blá, body wave, uma técnica de não sei o que. É muito simples. Você consegue fazer em tantos passos. Passo número 1, faça não sei o que com a sua cabeça. Passo número 2, coloque o peito para frente. Passo número 3, terminou todos os passos, você convida a pessoa para revisar, certo? Então é um convite à revisão, mas pedido. Como assim pedido? Pedido de favor. Uma troca. Beleza? Você termina o texto revisando? Então é isso, gente. Muito simples fazer o Body Wave. Conta pra gente aqui nos comentários como foi pra você, se você sentiu alguma dificuldade em algum movimento. E não esquece, se gostou do conteúdo, curte, salva, compartilha. Entendeu? Não precisa usar isso toda vez. Não precisa falar isso toda vez. Pode ser que em um post ele peça... Porque é o seguinte, gente. Vocês vão sentir o feeling daquele post. Como assim? Se eu tô falando de história, então talvez não seja tão interessante eu pedir para a pessoa compartilhar com todo mundo.
Talvez seja mais interessante eu deixar no final uma pergunta e pedir para ela contar para mim alguma coisa, já que a gente está falando de um assunto denso. Então, um assunto denso, geralmente, ele traz algumas dúvidas, alguns levantamentos, ou então as pessoas podem querer falar de outras coisas que envolvem aquela história, e é melhor pedir um comentário do que um compartilhamento, entendeu? E se for, por exemplo, um post mais prático, se for um Reels, aí vale mais a pena pedir para compartilhar, entendeu? Vai que é um meme. Compartilha com alguém que vai achar engraçado. É você pedindo a sua troca. Olha, eu te entreguei isso e eu tô pedindo só isso de volta. Geralmente, as pessoas que se conectam com o seu conteúdo, elas têm esse sentimento de gratidão que vem depois de consumir o conteúdo de vocês. Então, é muito fácil que aquela pessoa que gostou do conteúdo queira comentar, compartilhar, salvar, curtir, provavelmente ela vai de toda forma. Então, curtida não peça, não é uma métrica também tão importante pra gente, certo? Eu acho que a gente tem que criar mais coisas de salvar, de comentar e de compartilhar. Mas vamos fingir que aqui você precisa do compartilhamento. Então, o compartilhamento seria mais uma coisa para um Reels, porque é ele que escala, né? Quanto mais você assiste, quanto mais pessoas assistem, mais o Instagram entrega. Então, o Reels seria mais para você pedir um compartilhamento. No feed, eu pediria mais um salvamento ou um comentário. Principalmente um comentário, porque é bom trazer essas conversas, trazer essas trocas. A gente acaba aprendendo até com as pessoas que estão comentando. Ou então, as pessoas mesmo trazem os temas que a gente precisa para continuar alimentando a nossa página. Porque essa é a melhor coisa que tem, é você pegar o conteúdo que o seu público quer ver e trazer para eles em forma de texto, em forma de vídeo, em forma de imagem, do jeito que for, contanto que seja uma coisa que está relacionada com o desejo do seu público, entende? Então, nos posts de história, pedir para trocar uma ideia no final. Quem quiser trocar uma ideia sobre esse assunto, comenta aqui embaixo se teve alguma dúvida, se você sabe mais alguma história interessante, quando for curiosidade. Você conhece alguma curiosidade sobre a dança, sobre tal coisa, sobre... Sempre instigar a pessoa no final com um pedido de troca. Afinal, a gente está fazendo isso para conseguir mais alcance, né? E para conseguir mais alcance, a gente precisa ser compartilhado, salvado, lembrado, visto. Então, eu acho que é isso. No mais, você pega esse tipo de base e transforma num texto, que isso aqui vai dar certo, gente. Não tem como dar errado. Se você souber o que você quer falar, como você quer falar e o que precisa ter naquele texto para você falar daquilo e ter retorno, não tem como dar errado. Sempre vai sair texto bom. Então agora eu vou passar para um exercício com vocês para a gente poder treinar nossa criatividade e conseguir mais prática na hora de criar um texto mais rápido. Então, galera, o exercício que eu vou trazer aqui é uma coisa bem simples. Eu aprendi isso com o meu primeiro chefe, no meu primeiro estágio como social media de uma empresa de móveis aqui de João Pessoa, porque eu tinha muita dificuldade, sabe? Quando eu queria falar uma coisa, por exemplo, eu queria falar sobre um sofá muito lindo. E eu tinha uma foto muito linda desse sofá muito lindo, num ambiente muito lindo, e eu ficava muito perdida, eu não sabia o que eu queria dizer. Eu queria dizer tanta coisa que eu acabava não conseguindo dizer nada. Porque eu queria dizer tudo junto, num textinho desse tamanho assim. Então, como é que meu chefe fez para eu tirar esse nó, desatar esse nó da minha cabeça? Ele disse, tá vendo esse texto aqui que você criou? Você falou nesse texto sobre decoração, sobre a madeira do móvel, você falou sobre a época de estilo do móvel e você falou sobre cores. Então, pega tudo isso que você fez aqui, divide em 4 temas e em cada texto você só vai falar sobre uma coisa dessa. Então, um vai ser sobre cor, um vai ser sobre decoração, um vai ser sobre a história do móvel, o outro vai ser sobre dica de arquitetura. Aí eu fiz assim, tá.
E não entendi na época. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a realmente ter que escrever mais textos, começou a fazer sentido na minha cabeça que eu posso sim usar uma abordagem mais simples para cada tipo de texto. Não preciso ter um texto extremamente rico, elaborado com 1000 informações em um parágrafo. Cada parágrafo pode ser uma ideia. E aí a gente só respira, faz tranquilo. Eu acho que assim fica mais fácil para vocês. Então, o exercício que eu vou propor aqui e que eu gostaria que vocês fizessem junto comigo, tá? É importante dizer que enquanto eu tô aqui, ó, queimando neurônio, é pra você estar queimando neurônio também, fazendo junto comigo, não é pra fazer sozinha, não. A gente vai pegar e fingir que a gente tem um Reels de um tutorial pra fazer uma legenda, tá? Então, eu quero que vocês tragam pra mim 5 legendas diferentes para o mesmo Reels. Então, vamos lá. Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 legendas. Cada legenda dessa só precisa de um tema para ser abordado. Se a gente está fazendo um Reels de tutorial, a gente pode simplesmente usar a linha tutorial. Apresentar, né? Não vou continuar aí, não. A gente pode também falar sobre a história do passo. A gente pode falar para vocês uma dica extra, para vocês não, né? Para quem estiver vendo o conteúdo. Dica extra sobre o tutorial, sobre o passo que a gente está entregando. Uma dica extra, né? Poxa, olha, faz assim, ó, 1, 2, 3, mas se você fizer isso, fica totalmente diferente. Bota na legenda. A gente pode falar sobre dica nada a ver. Como assim dica nada a ver? Dica nada a ver com o passo. Se você tá dançando hip hop, tá ensinando um passo de hip hop, talvez na legenda você possa falar como dica extra da roupa que você tá usando e como essa roupa influencia na hora do visual daquele passo. Então, tipo, é uma dica nada a ver com a dança, mas que tem tudo a ver com a dança, certo? E eu vou deixar em 4 dicas, 4 tipos de abordagem mesmo, porque eu tô cansada. Então vocês ganharam uma folga aí, ó. Vão fazer só 4 textos pra mim, tá? Então eu espero que vocês criem pra mim esses textos com as técnicas que eu apresentei no começo do vídeo. E eu vou procurar por todas elas, tá? Então o texto de vocês tem que ter, no geral, um início, um meio e um fim. Dentro do início, vai ter que ter todas aquelas informações que eu passei. Dentro do meio, que é o desenvolvimento, vai ter que ter todas aquelas informações que eu passei. E na conclusão, no fim, também vai ter que ter todas aquelas informações que eu passei. Não precisa ser um texto de vários parágrafos, certo? Não precisa. Isso aqui é uma legenda de Reels. Vocês podem fazer uma coisa curtinha. Pode ser super tranquilo. Tipo assim. E aí, galera, hoje trouxemos um tutorial de funk para vocês e queremos saber qual o seu passinho favorito. Comenta aqui embaixo pra gente trazer mais tutoriais para vocês. Pode ser isso, ou então pode ser incluindo a história, pode ser tipo assim. E aí, galera, hoje trouxemos um tutorial de funk para vocês. Nesse vídeo, a gente mostrou esses movimentos, tal, tal e tal. E explica um pouquinho sobre cada movimento desse. Gostou do tutorial? Comenta aqui embaixo se você quer aprender algum passinho. Comenta aqui embaixo qual coisa não sei o que. Gostou do tutorial? Compartilha com um amigo que gosta de dança. Fechou, entendeu? Então, é basicamente isso. Aqui vocês podem usar qualquer uma dessas abordagens. Podem trazer novas abordagens para eu ver também. E depois vocês passam tudo para mim, pra gente dar uma revisada
E já vou adiantando logo. Sigam aquele script do começo. Mas se se sentirem seguros, podem diminuir. Não precisa ter um desenvolvimento, que nem esse aqui não teve um desenvolvimento. Teve uma introdução, um desenvolvimento curtinho, não precisa ter um desenvolvimento comprido, né? E depois teve um CTA, Call to Action, que é a nossa finalização de texto. Então, basicamente, e aí, galera, hoje trouxemos o tutorial de funk para vocês, introdução. O que a gente trouxe para vocês? Tutorial de funk. E queremos saber qual o seu passinho favorito. O desenvolvimento é só uma troca de conversa, é só vocês conversando com a pessoa novamente e falando assim: véi, eu aprendi esse passinho aqui hoje, ó. Pá, 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 pá. E aí, qual foi o teu favorito? Tu achou que ficou mais massa qual desses aqui? Entendeu? Tipo, trazendo para uma conversa de pessoa para pessoa seria basicamente isso. E depois, nosso favorzinho, né? Nosso favorzinho. Um comentário, um compartilhamento, uma marcação, né? Marca um amigo que dança, compartilhe com um amigo que dança. Enfim, fica a critério de vocês. Eu espero esse exercício até o final dessa semana, contando de agora. Agora, nesse instante que acabou o vídeo. Tá aqui? Não tá mais. Já corre pra fazer o exercício. Passa pra mim. Tô esperando. Tô aqui, ó. Contando os segundos. Vai, bora.